Oi, gente, eu sou Mike, eu trabalho aqui na Day Trade Academy com o Marcelo e aqui estamos na linda cidade central de Flórida, nos Estados Unidos. Eu estou visitando os meus pais aqui, então aqui estamos e eu estou sem a máquina fotográfica normal, mas aqui estamos. Espero que vocês possam me ouvir muito bem, né? Então, lindo dia, vamos ver o pôr do sol enquanto nós fazemos uma retrospectiva das coisas que aconteceram semana passada que afetaram o mercado, que há muita coisa e que aconteceu muita coisa. Então, vamos ver? Ações nos Estados Unidos na sexta-feira passada sofreram no seu pior dia desde o início de janeiro, depois que o rendimento dos Treasuries de 3 meses subiu acima da taxa dos Treasuries, isso é os títulos, né, de 10 anos pela primeira vez desde 2007. Ainda nos Estados Unidos, as ações abriram mais baixo na segunda-feira, influenciados pelo setor de tecnologia. Investidores estavam preocupados com temores de desaceleração de crescimento global. Na terça-feira, as ações subiram, com ganhos no setor financeiro rompendo uma queda de 5 dias. Rendimentos de títulos se estabilizaram acima dos baixos de 15 meses. Os lucros das empresas de Wall Street, isso é setor financeiro dos Estados Unidos, subiram para um alto de 8 anos em 2018. A indústria está tentando ainda continuar a recuperação do colapso financeiro de 2008. O setor de valores imobiliários viu um aumento de 11% em relação a 2017. Os lucros de empresas nesse setor têm quase dobrado desde 2015. Caramba! Gente, dentro de somente 3 anos, né? Ações caíram acentuadamente na Ásia na segunda-feira devido a decepcionantes dados de fabricação na Alemanha na sexta-feira e também um sinal de alerta de que possivelmente uma recessão nos Estados Unidos está chegando, isto é, a inversão das taxas de juros, né? Vamos falar sobre isso daqui a um pouco. O Nikkei do Japão fechou em queda de 3% na segunda-feira, enquanto Hong Kong e a China continental perderam 2% cada. O índice Dow Jones subiu 1,3%, S&P 500 subiu 0,7%, Nasdaq subiu 0,6%. Né? As ações caíram acentuadamente na Ásia na segunda-feira, isso devido a decepcionantes dados de fabricação da Alemanha na sexta-feira e também um sinal de alerta de possivelmente há uma recessão dos Estados Unidos que está chegando. Isso é a inversão das taxas de juros. Vamos falar sobre isso daqui a um pouco. O Nikkei do Japão fechou em queda de 3% na segunda-feira, enquanto Hong Kong e a China continental perderam 2% cada. Na Europa, todos positivos. O maior ganhador foi a França, com 1,5%, e nas Américas os resultados foram mistos. O maior ganhador foi México, com 2,1%. Colômbia perdeu 1/3%, e na Ásia, muitos negativos, com o Japão perdendo quase 2%. A Índia ganhou 1,3%. Bitcoin, por sua vez, subiu 2,7%, ficou assim mais alto desse nível de 4 mil, lentamente está subindo. Muito bem, eu não acho que a grande recuperação desses 17 mil, 20 mil que tinha antes, né? Investidores em escala global estão operando em expectativa que bancos centrais voltem a baixar taxas de juros em breve. Todos estavam subindo ou mantendo pelo menos nivelados, né? Mas agora talvez estejam baixando. O surpreendente fato de que a Reserva Federal dos Estados Unidos decidiu não aumentar as taxas, todo mundo estava esperando. Isso deixou a curva de rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos próxima a níveis de que o Banco Central norte-americano resolveram cortar as taxas no passado. Interessante isso. Rendimentos de títulos estavam subindo na terça-feira, com o Treasury dos Estados Unidos aumentando 0,03%, 3 basis points, né, para cerca de 2,45%. Isso em parte acalmando preocupações do mercado em relação a uma curva de rendimento invertida e assim uma possível recessão econômica. Mas isso a gente está falando há muito tempo, né? Os rendimentos alemães de 10 anos já abaixo de 0% desde
sexta-feira caíram ainda mais para dentro de território negativo na quarta-feira, enquanto a curva de rendimento de títulos dos Estados Unidos de 2, 5 e 10 anos permanece invertida. Na Ásia, títulos continuaram a cair na quinta-feira. A presidente Draghi, do Banco da Comunidade Europeia, especula que uma desaceleração temporária na zona do euro não necessariamente prenuncia uma recessão séria. Quer dizer, acalma-se, gente, não se esquenta, não se entra em pânico, não. Mas ele diz que, mas ainda assim, o Banco Central está disposto a atrasar ainda mais um aumento planejado na taxa de juros, caso for necessário, claro. Acalme-se, não entre em pânico. Os preços globais de petróleo caíram nessa segunda-feira em meio a preocupações de uma desaceleração econômica acentuada. As preocupações ofuscaram suporte no preço por uma oferta mais restrita devido aos cortes na produção da OPEP e também às sanções dos Estados Unidos ao Irã e à Venezuela. Os preços de petróleo também caíram no meio da semana com um salto inesperadamente grande em estoques de bruto dos Estados Unidos em 2,8 milhões de barris, né? E acredito que vai aumentar ainda mais. A produção, escute só isso, interessante, a produção de petróleo dos Estados Unidos subiu para um recorde de 12 milhões de barris por dia. Legal, né? Porém, menos de 5% disso realmente petróleo pesado, que é o tipo necessário na fabricação de produtos refinados de alta margem, como óleo diesel e combustível para aviões a jato. A China, o maior... eu vou falar disso... Espera só um pouquinho sobre esse petróleo, é super interessante. As exportações de petróleo dos Estados Unidos têm aumentado mais de 70% para pouco mais de 2 milhões de barris por dia. Legal isso, mas espera só. As exportações de petróleo deverão ultrapassar as da Rússia dentro de 5 anos, à medida que a segunda onda da Revolução Americana do Xisto atinge o mercado global. Exportações de petróleo bruto provenientes dos Estados Unidos deverão atingir 5 milhões, foi de 2 milhões de barris para 5 milhões de barris até o final de 2020, só mais um ano e pouco, né? Isso será um aumento de mais outros 70% em relação aos níveis atuais. As exportações, como se isso não fosse suficiente, as exportações americanas de petróleo atingirão cerca de 9 milhões, 2 para 5 para 9 milhões de barris dentro de 5 anos. Somente então a Arábia Saudita ainda terá capacidade de exportar mais. Super interessante isso. A China, maior importador de petróleo do mundo, aumentou as importações desde Venezuela e Irã 22% no mês passado. Claro que isso é a Trump, né, que está tentando controlar essa coisa da China, mas os embarques estavam custando o mínimo desde novembro de 2017, então a China está aumentando esse negócio. Ambos esses membros produtores da OPEP estão sujeitos a sanções americanas que têm reduzido suas vendas a clientes em todo o mundo, mas a China agora está ajudando com isso. O petróleo essa semana dos Estados Unidos ganhou 2,1%, o internacional ganhou 2,2%, quase igual. Ouro, por sua vez, baixou 1,2% e prata perdeu 2,1%. No domingo, a primeira-ministra britânica Theresa May indicou a alguns parlamentares que apoiam a Brexit que ela consideraria renunciar o seu cargo em troca do parlamento apoiar o acordo Brexit negociado com a União Europeia. Porém, a tática não deu certo. Hoje era para ser o dia de Brexit, mas não aconteceu, né? Mas agora provavelmente será adiado até o dia 12 de abril, só daqui a duas semanas, né? E provavelmente sem um acordo formal com a União Europeia. Seria aquela chamada Brexit dura. Vamos ver como é que vai ser, né? A construção de residências nos Estados Unidos diminuiu mais do que o esperado em fevereiro, para perto de uma baixa de 2 anos. Há também pessimismo em relação ao mercado de trabalho dos Estados Unidos. A economia da China mostrou alguns sinais reportados como inconfundíveis. Você acredita quem reportou como inconfundível, né, os sinais de recuperação no primeiro trimestre? Claro que o governo da China está querendo aumentar a impressão que não, gente, está tudo bem, não temos problema não. Também uma melhoria nas contratações, mas os formuladores de políticas podem estar confiando demais em níveis extremamente altos de crédito, né?
bota no cartão, bota no cartão, bota no cartão, 25 vezes sem juros e tal. Não faça isso, gente. Ainda na China, à medida que a desaceleração da demanda doméstica e internacional atinge as empresas domésticas, nos primeiros 2 meses de 2019, as empresas industriais chinesas registraram sua pior queda em lucros desde o final de 2011, caindo 14% de ano para ano. Caramba, é muita coisa, né? E o que está acontecendo com a Boeing depois da queda daqueles 2 aviões? A Boeing diz que desenvolveu correções para software que evita falhas de um sistema automatizado de controle de voo em seu principal produto 737, isso para corrigir o problema que provavelmente causou aqueles 2 acidentes fatais. A American Airlines anunciou que vai estender os cancelamentos de voos usando o 737 MAX, totalizando quase 90 por dia. Isso até 24 de abril. A American é a segunda maior operadora de 737 MAX nos Estados Unidos, com 24 jatos, que isso é atrás da Southwest Airlines, que opera somente 737 e tem 34 exemplares daquele modelo, né, de 737. Na semana passada eu relatei que um júri federal concedeu a um homem da Califórnia 80 milhões de dólares depois de determinar que o herbicida Roundup, produto de Monsanto, que é uma subsidiária de Bayer, era um fator importante para causar o câncer, né? Deu para o cara 80 milhões de dólares, mas isso é grande notícia. Por quê? Porque há casos semelhantes, cerca de 11 mil outras pessoas que ainda estão pendentes, né? Aquele foi o primeiro caso, e depois disso vai haver muito, né? Tarifas sobre as importações de aço e alumínio permitiram que as siderúrgicas, diga isso muitas vezes rápido, né? Siderúrgicas norte-americanas Nucor e United States Steel obtivessem ganhos significativos de lucros em 2018, mas os fabricantes que compram o metal, liderado pelo Caterpillar, um dos 3 maiores exportadores dos Estados Unidos, estão enfrentando demissões. Por quê? Porque tá aumentando esse preço desse metal, desse matéria-prima, né? Aumentando o preço, então eles não conseguem vender, então vai ter que demitir algumas pessoas, infelizmente. Autoridades norte-americanas e chinesas retomaram negociações comerciais de alto nível nessa semana. Aparentemente estão chegando perto a um acordo, finalmente, né? Carapana, mosquito. Pernilongo, que poderia ser apenas o primeiro passo no caminho para a normalidade entre as 2 maiores economias do mundo. Preocupações sobre a maneira em que a China parece que sempre que apodera de tecnologia e de segredos comerciais. Como é que fazem isso, gente? Como é que fazem? Sempre aparece um produto nos Estados Unidos, de repente a China já tem a cópia, né? Às vezes sai a cópia chinesa antes que saia o produto dos Estados Unidos, ou outras partes do mundo, né? Mas isso ainda permanece um grande obstáculo à resolução dessa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. Sobre essas questões, a China aparentemente tem feito propostas sem precedentes, mas ainda não sabemos quais são. Em janeiro, o déficit comercial dos Estados Unidos teve seu maior declínio em mais de 10 meses, isso devido a aumentos nas exportações de automóveis, claro, devido provavelmente a essas tarifas, e também a China grandemente aumentando compras de soja provenientes dos Estados Unidos. A Índia afirma que realizou um teste de mísseis antissatélites na quarta-feira com o propósito de deter ameaças aos seus recursos espaciais por mísseis de longo alcance. Sob as novas regras de segurança acordadas pela União Europeia, todos os novos veículos vendidos na Europa a partir de 2022 deverão ter sistemas de assistência de velocidade inteligente como equipamento padrão. O que significa isso? Esse sistema permitiria que a agente de transporte público reduza automaticamente a velocidade dos carros equipados. Quer dizer que você está dirigindo aí na Europa, de repente você não está controlando a velocidade, está baixando, você está tentando acelerar e está baixando, né? Porque não quer ultrapassar, você não pode ultrapassar limite de velocidade. Ou talvez eles saibam que há grande congestionamento na frente, eles vão reduzir a velocidade. Eu não gosto disso, não.
Embora a União Europeia tenha concedido mais tempo ao Reino Unido para efetuar a Brexit, o governo ainda precisa elaborar um plano para evitar caos, caso a saída acontecer sem um acordo com a União Europeia. A semana que vem, para a Libra britânica, ações provavelmente será volátil. Vamos ver o que será resolvido esta semana. Agora, duas empresas de carro, a Uber anunciou um acordo de 3,1 bilhões de dólares para adquirir sua concorrente Careem, com sede em Dubai, já nesta semana. A planejada aquisição da Careem pela Uber acontecerá logo antes da OPI iminente da Uber, que pode ser uma das maiores listagens na Bolsa de Nova York, valorizada em mais de 120 bilhões de dólares. Bolsa da Nova York, né? Uber na Bolsa de Nova York, na sua OPI que está chegando. Careem serve 30 milhões de usuários em 90 cidades. Agora, Lyft, por sua vez, que é uma empresa concorrente da Uber, né? A Lyft foi listada na Nasdaq hoje. Preço originalmente recomendado pelos analistas foi entre 62 e 68 dólares por ação, mas a oferta inicial, por final, foi por 72 dólares e quando o pregão abriu, o preço foi para 87 dólares e 24 centavos. Encerrou o dia com ganho de 8%, terminou o dia em 77 dólares e 50 centavos. Parabéns a Lyft, a Uber na Bolsa de Nova York e Lyft na Nasdaq, concorrentes, né? Em breve vamos ver como vai a OPI da Uber, né? Eu vou ficar prestando atenção. Falando em possível monopólio, o presidente da Comissão de Monopólios da Alemanha diz que a Amazon está operando de maneira semelhante à da Google, que foi recentemente multada, se lembra, né? E que a Amazon pode sofrer sanções intencionadas para manter a concorrência justa. A Airbus, com sede na Europa, chegou a um acordo para vender 300 jatos de passageiros para companhias aéreas chinesas. Esse acordo foi assinado durante a visita do presidente chinês Xi Jinping à França. Você acha que guerra tarifária teve a ver com isso, né? É China outra vez dizendo para Trump, então não, a gente não vai comprar seus aviões não, a gente vai comprar da França, né? Da Airbus. É mais um golpe também para a Boeing, que é a maior rival da Airbus, baseado nos Estados Unidos depois desses acidentes. O Parlamento Europeu aprovou uma ampla revisão das regras de direitos autorais. O que isso tem a ver com a gente? É algo que pode fortemente afetar sites como YouTube. Os sites poderiam ser responsabilizados por violações de direitos autorais cometidos por seus usuários. O site diz, não, a gente não tinha nada a ver com isso, né? Eles só subiram esse material, como é que a gente vai saber? Não, vai ser responsabilizado. De fato, o YouTube subiu nos usuários, na popularidade, porque no Ibope, né? Devido ao qual foi o outro? Esqueci do outro, né? Vimeo. Vimeo foi primeiro, foi o original de YouTube, só que Vimeo não aceitava conteúdo violando direitos autorais, mas o YouTube sim, entendeu? Assim que funcionou. Quem conhece Vimeo, eu esqueci do nome, né? Buscando se distanciar da Huawei, tecnologia da China, o Pentágono dos Estados Unidos está se preparando para usar a tecnologia dos rivais estrangeiros Nokia e Ericsson em seus planos de desenvolvimento 5G. Então, talvez isso ajude, né, o polo industrial de Manaus, né, onde se localiza Nokia. Eu morei em Manaus há vários anos. Por sua vez, a União Europeia diz que desenvolveu uma estratégia para manter suas redes 5G seguras, mesmo que usem Huawei, né? A Europa não está proibindo equipamentos fabricados pela Huawei, isso apesar da pressão política dos Estados Unidos. A Venezuela sofreu outro apagão na segunda-feira, culpando um ataque em sua rede elétrica. É o segundo grande apagão este mês, fechando negócios, mergulhando o principal aeroporto na escuridão, deixando muitos passageiros sem meio de prosseguir viagem. Foi horrível, né? Na segunda-feira, os Estados Unidos acusaram a Rússia de uma escalada imprudente da situação da Venezuela, isso ao enviar aviões e militares para a nação atingida pela crise, também sofre por baixo de sanções incapacitantes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na quarta-feira à Rússia que retire suas tropas da Venezuela e disse que, isso é assombrio, né? Disse que todas as opções, entre aspas, né? Todas as opções estão abertas para que isso aconteça. Quer dizer, tá falando grosso com a Rússia, né? O presidente Trump está dizendo, se tu não sair da Venezuela, a gente vai fazer alguma coisa. Está ameaçando aí, está ameaçando.
Uma organização dissidente empenhada em derrubar o líder norte-coreano Kim Jong-un da Defesa Civil da Cholima se responsabilizou em seu site na quarta-feira por um ataque à embaixada norte-coreana na Espanha no mês passado, né? Tá dizendo, não, foi a gente, né? Tá tentando derrubar esse Kim Jong-un. Mundialmente, o valor total das ações e títulos em circulação pelo globo inteiro está avaliado em 175 trilhões de dólares. Isso é 8 vezes mais do que em 1990, quando foi em 23 trilhões de dólares. Então, aumentou 8 vezes mais, 800% mais em somente 19 anos. Caramba, gente. Não, 29 anos, né? Os ativos globais são agora o dobro do tamanho da economia global. Interessante isso. A Agência Internacional de Energia diz que as emissões de carbono provenientes do uso de combustíveis fósseis atingiram um recorde no ano passado. Isso depois que a demanda por energia cresceu em seu ritmo mais rápido em uma década, né? Quanto mais aumenta a população, também aumenta a tecnologia, todo mundo está precisando dessa energia. E também refletindo o maior consumo de petróleo nos Estados Unidos e também mais consumo de carvão na Índia e na China. Será que a Lua está por aqui? Não estou vendo a Lua, por quê? Isso não é a Lua aqui não, é só a lâmpada, né? Eu acho que não temos Lua hoje à noite. Por que estou falando da Lua? Em benefício potencial para firmas espaciais privadas dos Estados Unidos, como a SpaceX e Blue Origin, a NASA, né? Que lança foguete, é a organização do governo, está pedindo do Congresso bilhões de dólares nos próximos 5 anos para acelerar o desenvolvimento de espaçonaves capazes de transportar humanos para a Lua, mas eles vão pagar esses 5 bilhões de dólares para companhias privadas que vão construir os foguetes, espaçonaves que vão para a Lua dentro de 5 anos. Só que já ouvi esse papo da NASA outras vezes, né? Só que companhia privada, se responsabilizar para isso, talvez eles consigam, né? Seria muito legal. Eu quero ir para a Lua. Que tal vocês até essa semana assistir o novo filme Apollo 11? Foi muito, mas muito legal. Eu e minha filha, nós assistimos. Depois de sair e praticar surf aqui na costa leste da Flórida, e foi muito legal. Eu recomendo se você conseguir ir. Então, boa sorte, gente, bom fim de semana, até segunda-feira, semana que vem.